E o Remo segue treinando e treinando forte, visando o Avaí na próxima quinta-feira. Mangueirão estará lotado e o Leão quer conquistar mais uma vitória em casa. Vamos conferir. O foco agora é trabalhar pesado. Afinal, depois do empate que o Remo cedeu na última rodada dentro de casa ao Novo Horizontino, o técnico do Leão pediu mais dedicação e concentração aos jogadores. O resultado em campo da última quinta-feira também não deixou a torcida azulina satisfeita, principalmente por conta do treinador ter substituído o volante colombiano Vitor Cantilo. Na sexta-feira, o próprio atleta fez questão de esclarecer que foi ele mesmo quem pediu para sair da partida. Já estava combinado jogar só 45 minutos. Aí, depois do jogo, eu pedi desculpa para ele, porque na hora da troca eu falei para ele esperar. Aí não era combinado, era só jogar 45 minutos e mais 10 minutos, que foi o que ele fez, porque estou muito tempo sem jogar. Já estava quase 6 meses que eu não joguei na Argentina, joguei muito pouco. E aqui o clima é bastante pesado, tenho que me adaptar rápido. Agora a preparação do Remo já está voltada para o próximo compromisso. O elenco azulino terá uma semana de treinos para o jogo, que será novamente em casa, só que dessa vez diante do Avaí. Partida que será mais um confronto direto na briga pela permanência no G4. Para Cantillo, a partir de agora, não há mais margem para outros tropeços, principalmente em Belém. A gente em casa não pode deixar passar mais pontos, a gente tem que começar a ganhar o jogo dentro de casa. Vamos enfrentar um time que é forte também, mas se a gente quer ir para a Série A, não pode nem empatar nem perder o jogo, tem que ganhar. São 3 pontos importantes para nós. Vamos a trabalhar esta semana 7 dias para chegar bem no jogo. O jogo contra o Avaí será na quinta-feira. O Remo vai vencer se desejar ficar entre os 4 primeiros na tabela de classificação. É um confronto direto aí por quem está ali no bolo do G4. O Avaí ontem viveu o mesmo drama do Remo contra o Novo Horizontino, né? O Avaí estava ganhando o jogo contra o Vila Nova e tomou um gol no final, né? Essa questão das escalações vem sendo muito questionado, né? Modificações, enfim, tudo mais. Eu acho que hoje o Remo vive a escalação ideal e o que tem à sua disposição, né? A saída do Cantillo, por exemplo, foi muito criticado, né, pelo torcedor. E o próprio Antônio falou depois de coletiva que ele tinha um tempo para, inclusive ainda deixou mais 10 minutos em campo. De fato, jogador que participou bastante. Acho que não pode entregar os 90 minutos. O Regis, a mesma coisa. É um jogador muito técnico. Ele muda muito a cara do jogo quando ele entra, a distribuição, a organização, mas que não pode atuar por 90 minutos. Além do que o Remo tem hoje no departamento médico, né? Entrou ali com a zaga completamente modificada. Então, o Remo vive essa situação hoje. Eu acho que da escalação ideal, segundo o torcedor, e o que tem à disposição do Antônio. Apesar de alguns casos eu discordar ali de algumas modificações que ele faz, que para mim muda muito a configuração do jogo. O que me inquieta é ver o torcedor do Remo tão, como é que eu poderia dizer, tão incomodado, tão frustrado. Abespinhado. Aborrecido até. E o Remo faz uma campanha espetacular. Essa fúria, ela ficou assim, evidente no repar, que é até normal, porque pelo calor do jogo, né, da importância do jogo, a rivalidade. E neste jogo, no jogo contra o Cuiabá, quando ele, ao precisar trocar o Marrone, ele botou o Felipe Viseu. Ali foi um pecado, porque o Viseu hoje é um jogador, uma persona não grata para a torcida do Remo. Infelizmente é isso. Veja, eu concordo, a Aliane falou, e eu acho que no domingo passado nós nos referimos a isso. O Antônio Oliveira não se cercou de quem conhecia o Remo no campo bola, estou falando do campo bola, para utilizar esse conhecimento se basear nisso para as escalações, para as modificações. Agora, na então ele perdeu muito com isso. Agora, eu só quero dizer o seguinte, os números do Remo, não estou falando da era Antônio Oliveira, a gente vai já falar, mas os números do Remo no campeonato até aqui são ótimos. O Remo não vence em casa há um mês.
Isso. É isso que está incomodando mais o torcedor? Porque o Remo já está disparado? Eu acho que é uma desconfiança, uma certa má vontade em relação ao Antônio Oliveira. Eu acho que ele foi precedido por isso. As experiências recentes no Corinthians, no Sport, deixaram isso, né, no torcedor. O torcedor também aprova muito o trabalho do Daniel Paulista. Dos 26 pontos do Remo, 20 foram conquistados pelo Daniel, né? Isso tem, claro, uma importância e tanto. Agora, tem um detalhe, na entrevista após o jogo contra o Novo Horizontino, que, no fim das contas... E este jogo? Qual é a leitura desse jogo? Para mim, é um resultado normal contra um adversário que está muito bem preparado. Ainda digo mais, o Novo Horizontino teve uma queda de rendimento do que tinha tido nos jogos anteriores. Foi o Novo Horizontino completamente bagunçado em campo. Mas, no geral, é uma equipe forte, né? Que tem alternativas de Sim, mas reposição. é exatamente isso. É um time que vinha com uma boa sequência e ainda assim no jogo contra o Remo foi instável. Ou seja, se fosse o Novo Horizontino nos jogos anteriores, seria mais complicado ainda porque é uma equipe que vem mantendo uma boa sequência. Era um adversário difícil, de fato, mesmo com o Remo jogando casa. E todos serão. O Avaí vai ser difícil. O Goiás, agora líder, vai ser o adversário da última rodada. E também não dá para a gente viver dessa coisa. E o torcedor ele precisa entender a dificuldade, a complexidade de uma Série B. Porque é difícil manter, né, uma sequência sempre, digamos assim, de regularidade. E principalmente com os problemas físicos que o Remo tem nesse elenco. Tem hora que dá a impressão no jogo contra o Novo Horizontino, as mudanças, o Cantilho tinha que sair porque tinha aquele tempo pré-determinado. Na entrevista, o Antônio Oliveira fala, ele cita vários exemplos. Me ocorreu o seguinte, né, Guerreiro? Essa regra surgida na pandemia das 5 mudanças, do jeito como o Remo está hoje, talvez só 10 mudanças resolvessem. Porque chega numa hora que ele tem que reforçar o aspecto, né, de condicionamento da equipe. Deu para perceber que nos 15 minutos finais com o Novo Horizontino, o Remo tinha vontade, o Remo queria, o torcedor gritava, né, ali incentivando, mas não havia força, não havia arranque. O time parecia emperrado, porque o físico prevalece nessa hora. Ainda mais quando que estava ali já apostada, né, sempre na defensiva, cuidando muito bem de bloquear. Então, essas dificuldades, eu acho que o torcedor tem que entender que elas vão se repetir. Até o momento em que jogadores como o Citualiani, Regis, o Cantilho, que acaba de chegar. O Cantilho a gente ainda dá um desconto, né? Mas o Regis parece que é algo crônico, né? Ele está aqui o quê? Há 3 meses. Os números do Antônio Oliveira. 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Mais empates, né? Então, isso é que pode estar incomodando o torcedor. E o problema na casa, né? Os jogos em casa, né? Que ele não está conseguindo. Agora, eu acho que essa leitura de jogo do Antônio, você falou, Guerreiro, sobre talvez a ausência de alguém que pudesse trazer esse conhecimento melhor. Eu me direciono a Flávio Garcia, especificamente. Exatamente. Eu acho que falta, sim, uma leitura de jogo, sabe? Deixando um pouco de lado essas questões físicas, de limitações e por aí vai. Mas vamos lá, nesse próprio jogo, você não pode ter o Cantillo por 90 minutos, por aspecto físico, tudo bem. Mas eu acho que, apesar de não ter sido o melhor jogo do Jadson, eu não o tiraria do jogo. Naquela de não estar no seu 100%, mas quem entra não está acima. Né? O Pedro Castro, por exemplo, ao meu ver, eu não sou a pessoa mais fã tecnicamente do futebol do Pavani, mas para mim o Pavani não é banco do Pedro Castro. Né? Eu acho que o Pedro Castro não tem aquele senso de urgência que o Remo precisa. Né? Então, acredito que essas modificações, teve determinado jogo que o Antônio colocou o Regis para jogar mais avançado, centralizado. Para quinta já vai ter o Pavani, né? Que ele cumpriu suspensão. E aí ele cita isso, né, na entrevista, na coletiva. Tem jogadores que estão no departamento médico, ele cita o Pavani. Ok, mas quando o Pavani está no banco, ele opta por ter o Pavani no banco, né? Então, eu acho assim que existe sim um lado das limitações físicas, mas existe sim também a leitura de jogo, do conhecimento do Antônio, do que cada um pode entregar em termos de tempo, taticamente falando e tecnicamente falando. Entrou no jogo, fez o gol, né? Rendimento, belo gol. Não, os primeiros 20 minutos do Remo foram muito bons. Agora, acho que o problema maior mesmo do Remo é ter perdido um pouco aquela forma que ficou desenhada com o Daniel Paulista. Os corredores laterais muito eficazes,
e um meio que controlava bem o jogo. O Remo até cedia a bola, mas o Remo era muito rápido, muito reativo, lançamentos longos, chegava rápido, transição bem rápida. E o Remo não está conseguindo fazer isso. Com o Antônio, talvez por esses problemas todos de troca permanente de jogadores, ou talvez mesmo seja a visão do treinador. Ele não, parece que não adota esse sistema como o melhor para a equipe. E acho que é um erro, porque o Remo cresceu muito graças ao uso muito forte das laterais e hoje a gente não vê mais isso. O Flávio Garcia não está nem indo para o banco, né? Não. Tem um outro auxiliar lá próximo. É o staff dele, é o staff Staff dele. grande, inclusive. Exatamente.